Caros jovens, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes. Nossa aula hoje é terceiro NEF de 8 a 10. Os profetas tinham profetizado coisas que aconteceriam lá em Jerusalém e coisas que aconteceriam aqui no continente americano. Nossa aula se concentra períodos da morte, da ressurreição do Salvador Jesus Cristo aqui nas Américas. Nossa aula vai se concentrar também em por que devemos ouvir as vozes dos profetas em qualquer estágio de nossa vida, as consequências de ouvirmos a voz do Senhor e as consequências de não ouvirmos a voz do Senhor. Também vai nos ensinar sobre os nossos momentos de desafios, na escuridão, na tempestade, nos momentos críticos de nossa vida, devemos continuar escutando a voz do Senhor. O capítulo 8 ele começa dizendo: tempestades, terremotos, incêndios, furacões atestam a crucificação do Salvador Jesus Cristo, aquilo que os profetas tinham profetizado que aconteceria aqui. Todos esses sinais, eles são cumpridos, tá? No capítulo 8, 9, 10, atestando daquilo que os profetas, a veracidade daquilo que os profetas tinham ensinado a respeito. O versículo número 1 do capítulo 8, ele fala a respeito do poder dos homens que guardam os convênios, do poder dos homens que andam em retidão, do poder dos homens que honram o sacerdócio. Então aconteceu que no segundo, que segundo o nosso registro, e sabemos que nosso registro é verdadeiro, pois eis que foi feito por um homem justo, pois em verdade fez muitos milagres em nome de Jesus. E nenhum homem havia que pudesse fazer milagres em nome de Jesus se não tivesse completamente limpo de suas iniquidades. Atualmente aprendemos sobre isso e atestamos também sobre isso. Muitos milagres acontecem a cada dia. Homens justos, limpos, podem continuar fazendo milagres, se essa for a vontade também do Senhor. A importância de honrar o sacerdócio, a importância de viver os convênios, a importância de ser extremamente obediente a tudo aquilo que o Senhor tem revelado. Isso dá poder aos homens para que possam agir em nome do Salvador Jesus Cristo, tanto no passado quanto no presente. Esses milagres acontecem constantemente, a cada dia. Vamos ver agora algo bem interessante, ok? Então, vamos ver sobre aquilo que os profetas tinham profetizado. Em Elamã 14, do versículo 20 ao 27, diz o seguinte: Mas eis que, como falei a respeito de outro sinal, um sinal da morte. Eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será escurecido e recusar-se-á a dar sua luz, e também a lua e as estrelas, e não haverá luz sobre a face desta terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Essa é uma das coisas que aconteceriam aqui no continente americano. Sim, no momento em que ele entregar o Espírito, haverá trovões, relâmpagos por muitas horas, e a terra tremerá e estremecerá, e as rochas que estão sobre a face desta terra, as que estão em cima, como as que estão embaixo da terra, as quais sabeis agora que são sólidas, ou cuja maior parte constitui uma sólida massa, serão despedaçadas. Sim, rachar-se-ão ao meio para sempre, e se acharão rachadas e fendidas em fragmentos sobre a face de toda a terra. Sim, tanto em cima como embaixo da terra. E eis que sobrevirão grandes tempestades, e haverá muitas montanhas que se rebaixarão como num vale, e muitos lugares que agora são chamados vales transformar-se-ão em montanhas e de grande altura e muitas estradas far-se-ão em pedaços, e muitas cidades ficarão devastadas, e muitas sepulturas abrir-se-ão,
entregando muitos de seus mortos, e muitos santos aparecerão a muitas pessoas. E eis que assim me falou o anjo, pois eis que disse-me que haverá trovões e relâmpagos pelo espaço de muitas horas. E disse-me que enquanto durasse os trovões e relâmpagos e as tempestades, estas coisas aconteceriam, e que a escuridão cobriria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. Isso foi aquilo que o profeta Samuel profetizou. Profecias claras a respeito dos acontecimentos aqui nas Américas, entre a morte e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Muitas coisas específicas, né? O capítulo 8 ele começa com aquilo que nós já falamos, depois ele começa dizendo, e aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, no quarto dia do mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca havia antes sido vista em toda a face da terra. Houve trovões, terrível tempestade, tá? E ele começa a dizer todas as coisas. A cidade de Zaraema incendiou-se, e a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar, e seus habitantes afogaram-se, e a terra cobriu a cidade de Moronia, de modo que em lugar de cidade apareceu uma grande montanha. Toda a face da terra foi mudada. Muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitas se incendiaram, e muitas foram sacudidas, até que seus edifícios ruíssem, e seus habitantes foram mortos, e os seus lugares ficaram devastados. Pensa só, algumas cidades permaneceram, mas sofreram grandes danos, e muitos de seus habitantes foram mortos. Então, pensem nessas profecias, no cumprimento dessas profecias. O capítulo 8 ele começa falando a respeito do cumprimento das profecias de Samuel. A primeira pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no formulário é: por que é tão importante ouvir a voz dos profetas? Versículo 21 disse o seguinte: e por causa da escuridão não podia haver luz. Algumas vezes estamos tão imersos na escuridão que é impossível ver a luz. Muitas vezes podemos nos sentir assim, ok? Tão fundos, com depressão e com tantos outros desafios, que talvez nós não conseguimos ver a luz. Neste caso aqui, a luz do mundo tinha sido morta, tinha sido tirada, e era impossível, né? É, eu estou fazendo duas comparações. Um há momentos de escuridão em nossa vida, e outro, o momento que aconteceu aqui. Vamos nos concentrar no momento que aconteceu aqui. Nada podia, fazer com que houvesse luz. Isso era uma profecia também. Nem velas, nem tocha, nem conseguiam fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que nenhuma luz foi possível haver. A luz do mundo foi tirada. Só reinava a escuridão, e não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem sol, nem lua, nem estrelas. Tal densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma. O tempo que o Salvador ficou na tumba, né? Depois de 3 dias ele ressuscitou, tá? Então pensem nisso. Também nossa escuridão, nossos desafios podem durar alguns dias, mas se atentarmos para a voz do Mestre, podemos sair dessa escuridão que pode nos rodear, né? No capítulo 9 diz: na escuridão, a voz de Cristo. Na escuridão, podemos ouvir a voz de Cristo. Quão importante é em nossos desafios e nos momentos que passamos buscar ouvir a voz de Cristo
constantemente e intencionalmente, seja por meio de estudando as Escrituras, seja por meio de estudando a palavra dos profetas vivos, seja por meio de nossas orações, seja enquanto andamos, seja em qualquer momento de nossa vida, estar atento à voz do Salvador, que vem por meio do seu Espírito, dando orientação clara a respeito daquilo que precisamos fazer. E aqui no capítulo vamos ver isso. O Senhor dá instrução clara a respeito do que o povo precisava fazer em seus momentos de escuridão para sair dessa escuridão. Então, gostaríamos de fazer essa atividade com cada um de vocês. E essa vai ser minha segunda pergunta, tá? O que aprendi sobre Cristo nessa leitura, no capítulo 9, do 13 ao 22? Vamos colocar aqui o capítulo 9, do 13 ao 22, tá? E diz o seguinte lá. Então, pense nisso. O que eu aprendo sobre o Salvador Jesus Cristo? E gostaria que você respondesse a essas perguntas. Ó vós todos, vós que fostes poupados, porque eres mais justos do que ele, não volvereis a mim agora? Arrependendo de vossos pecados e convertendo-os para que eu vos cure. Pensem nisso. Os mais justos, e todos nós, aqueles que são membros da igreja, aqueles que se esforçam constantemente, aqueles que vão na igreja todo domingo, pagam seu dízimo, fazem sua oração, sua reunião familiar, estudam, vêm e seguem, vão ao seminário. Não volvereis a mim, para que eu vos cure, não volvereis a mim pedindo perdão dos vossos pecados. Todos nós temos desafios, até os mais justos entre nós. Todos nós precisamos aplicar o conselho do presidente Nelson de nos arrependermos constantemente. Sim, em verdade vos digo que se vierdes a mim, sim, tereis vida eterna. E eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier eu receberei. Cristo, com seus grandes braços de misericórdia, está sempre disposto a abençoar aqueles que se achegam a eles, aqueles que mudam sua vida, aqueles que se arrependem de seus pecados. Eis que sou Jesus Cristo, Filho de Deus, eis que criei o céu e a terra e todas as coisas que nele há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim, e em mim o Pai glorificou meu nome. Vim aos meus e os meus não me receberam. E as escrituras relativas à minha vida cumpriram-se. E todos os que receberam, permiti que se tornassem filhos de Deus. E o mesmo farei a todos os que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e a mim e em mim cumpre-se a lei de Moisés. Eu sou a luz do mundo, eu sou o álfega, o princípio, e vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Pensem só, a pergunta é: o que aprendi sobre Cristo neste versículo, tá? Nestes versículos. Mas o que eu comecei a falando lá no começo do versículo do capítulo 9 é que na escuridão precisamos estar atentos à voz de Cristo. Ela nos dará instrução específica. A instrução que o Salvador estava dando aqui é: se volte para mim, se arrependa de seus pecados, deixe tudo e venha em minha direção. Depois ele dá outras instruções muito específicas. E vós não me oferecereis mais um derramamento de sangue, sim, vossos sacrifícios de holocausto cessarão, tá? Então, aqui ele estava dando uma instrução específica de coisas que eles faziam como sacrifício. Talvez a instrução específica que o Senhor nos dê seja: se arrepende disso, deixe de fazer isso, pare com isso. Alguma coisa que teve que parar. E uma nova instrução daquilo que deveria começar a se fazer foi dada. Oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e com um espírito contrito, eu batizarei.
Então, uma instrução muito específica ao longo de nossas vidas. Essa instrução que foi dada lá nas Américas antigamente serve muito bem para nós. O tipo de sacrifício que o Salvador ainda continua aceitando é um coração quebrantado, é um espírito contrito. O que aprendo sobre Cristo nesses versículos? Vamos continuar agora no capítulo 10, do 4 ao 12. Ó povo destas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei, como uma galinha junta seus pintos sob as asas, e alimentei-os. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar, como uma galinha junta seus pintos sobre as asas? Sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, assim como os que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos, como a galinha ajunta os seus pintos e não quisestes? Ó vós, casas de Israel, a quem poupei, quantas vezes ajuntarei, como uma galinha ajunta seus pintos sobre as asas? Se vos arrependerdes e voltardes a mim, com o firme propósito de coração. Novamente repetindo a pergunta: o que aprendo sobre Cristo? Meu amor por Ele é imenso, pelo Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes Ele está disposto a me perdoar? Quantas vezes Ele está disposto a fazer com que eu me reconcilie com Ele? Quantas vezes Ele está disposto a me ajudar a prosseguir no meu caminho? Sua infinita misericórdia, seu infinito perdão é estendido a toda a face da terra, para aqueles que ouvem seus conselhos, para aqueles que estão dispostos a mudar a sua vida, para aqueles que seguem em frente a respeito daquilo que o Senhor tem ensinado e dado instrução. Quão importante é seguirmos seus profetas vivos, tá? E aí ele continua dizendo: E aconteceu que assim se passaram os 3 dias, e era amanhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra. Quando ficamos atentos à voz do Salvador, durante o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, assim por diante, a escuridão vai dissipar. Ok? Nossos problemas serão resolvidos se continuamente dermos ouvidos à voz do Senhor. Se continuamente aplicarmos os nossos ouvidos não somente para ouvir, mas para fazer as mudanças necessárias. Olha o que diz no versículo 10: E a terra juntou-se novamente, e firmou-se, e cessaram os lamentos, o pranto, os gemidos daqueles que estavam vivos, e seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações e louvores, e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. E até aqui se cumpriram as Escrituras proferidas pelos profetas. E é assim que vai acontecer, tá? Todos nós precisamos ficar atentos às profecias dos profetas. Todos nós precisamos dar ou continuar continuamente dando ouvidos à voz do Senhor. Os desafios que agora passamos se converterão em lágrimas de alegria, porque atendemos à voz do Senhor, porque ouvimos seus profetas, porque seguimos sua inspiração, porque aprimoramos nossos sentidos para saber quando o Senhor está falando e fazemos com exatidão tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Olha o ensinamento do versículo 14. E agora quem ler, que entenda. Por meio dessa escritura aprendi há muitos anos atrás que nem todos aqueles que leem entendam. Buscar colocar nosso coração, nossos sentimentos, né, e nosso entendimento para que possamos entender aquilo que os profetas têm ensinado, aquilo que as escrituras nos dizem. Talvez precisamos de oração, ponderação, e assim o Espírito vai poder nos ajudar a entender melhor aquilo que o Senhor tem dito por meio de suas escrituras. Vamos ler alguns comentários
finais aqui de nossa aula. Será que Jesus Cristo realmente me perdoaria caso eu cometesse grandes erros? O capítulo 8, 9 e 10 se concentram nisso, em o Senhor, o próprio Senhor, pregar arrependimento e convidar-nos constantemente a nos arrepender. O presidente Pecker disse o seguinte: recebemos cartas de pessoas que cometem erros trágicos. Eles perguntam: poderei ser perdoado algum dia? A resposta é sim. O Evangelho nos ensina que podemos vencer a angústia e a culpa por meio do arrependimento, exceto no caso de poucos que deserdam para a perdição depois de conhecerem a plenitude. Não há hábito, vício, rebeldia, transgressão, ofensa que não se inclua na promessa de perdão total. Esse é o Cristo a quem nós adoramos. Um Cristo que, independente de nossos erros, se buscarmos o arrependimento sincero, ele nos perdoará de qualquer tipo de hábito, vício, rebeldia, de qualquer tipo de transgressão ou ofensa. O sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo envolve qualquer tipo de profundidade, largura e extensão de nossa vida, de nossas rebeldias, de nossos vícios, desde que mudemos. O Elder Holland ensinou: Deus não se preocupa tanto com o lugar onde você esteve, mas sim com o lugar onde você está agora. E com a ajuda dele, o lugar onde você está disposto a ir. O que significa ter um coração quebrantado e um espírito contrito, como é o conselho e o mandamento que o Senhor diz? Ele disse: olha, você precisa parar de fazer isso, agora o que eu aceito é isso, né? É um coração quebrantado. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança de coração e não apenas uma mudança de comportamento. Então, podemos até mudar o comportamento, mas nosso coração, nosso sentimento precisa ser mudado também. Parte dessa poderosa mudança no coração é sentir tristeza segundo Deus por causa de nossos pecados. Esse é o significado do coração quebrantado e o espírito contrito. Os dons de Deus são suficientes para nos ajudar a vencer cada pecado e fraqueza, bastando que busquemos sua ajuda. Na maioria das vezes, o arrependimento não envolve mudanças sensacionais ou drásticas. Em vez disso, é um movimento, é um movimento passo a passo, firme e constante em sua direção. O elder Bruce D. Porter ensinou: a perfeita submissão ao Salvador, ao Pai Eterno, é a própria essência de um coração quebrantado e um espírito contrito. A perfeita submissão ao Salvador. Deixar aquilo que eu quero por aquilo que o Senhor quer. Por isso precisamos ter o Espírito dele para saber o que ele quer. O exemplo de Cristo nos ensina que um coração quebrantado é um atributo eterno da divindade. Quando nosso coração está quebrantado, estamos completamente receptivos ao Espírito de Deus e reconhecemos nossa dependência dele em tudo o que somos, temos e somos. O sacrifício necessário para isso é o sacrifício do orgulho, em todas as suas formas, como argila maleável nas mãos de um oleiro habilidoso. O coração quebrantado pode ser moldado nas mãos do Mestre. Aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito estão dispostos a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem resistência ou ressentimento. Paramos de fazer as coisas à nossa maneira e aprendemos a fazê-la à maneira de Deus. O capítulo do 8 ao 10 nos ensina a respeito disso. Ouvir a voz de Deus na escuridão, independente dos desafios que passamos. O povo passou por diversos desafios. O Senhor poupou a vida deles. O Senhor conclamou arrependimento. O Senhor fez com que eles ouvissem a voz dele no meio da escuridão. Minha terceira pergunta e última: o que os sinais de hoje me ensinam sobre
a segunda vinda. Eu sei que Deus vive, eu sei que esta é a sua igreja. Como eu sou grato pelo livro de Mórmon. O livro de Mórmon tem abençoado tanto a minha vida. Sou tão grato por Deus ter deixado este guia prático, que é um livro de escrituras, um livro dele, feito para cada um de nós, para nossa época, nos ajudando a saber aquilo que fazer em cada momento de nossa vida. Que Deus possa abençoar você e sua família. Preste o testemunho dele, nosso Mestre, nosso Salvador, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.